Em pouco mais de uma semana, mais de 400 municípios gaúchos tiveram bairros inteiros engolidos por uma chuva que não parava de cair. No momento em que eu gravo esse vídeo, a maior tragédia climática da história do Rio Grande do Sul já deixou mais de 100 mortos e afetou mais de 1,5 milhão de pessoas. Eu sou Julia Brown, da BBC News Brasil, e neste vídeo faço uma cronologia do drama vivido pelos gaúchos, mostrando como a situação escalou até as cenas trágicas vistas nos últimos dias. Desde o dia 27 de abril, áreas no Vale do Rio Pardo já sofriam com fortes chuvas e granizo. Mas foi no dia 29 de abril que o INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, emitiu o primeiro alerta vermelho de volume elevado de chuva. Nós tivemos uma noite de terror. A partir das 2 horas, começou uma chuva intensa e não parou mais. Nesse mapa aqui, vemos as previsões de riscos hidrológicos do estado. Os riscos hidrológicos são os eventos extremos relacionados à água, nesse caso, chuva extrema, cheias e inundações. A mancha de risco elevado foi se expandindo e ficando cada vez mais vermelha ao longo dos dias, indicando a dimensão da tragédia que se anunciava. Bom, essas chuvas são resultado de uma combinação de fatores. A presença de uma corrente intensa de ventos, que deixa o clima instável, se juntou com uma onda de umidade que ficou retida sobre o Rio Grande do Sul. Ela foi impedida de avançar por conta de uma massa de ar quente estacionada no centro do país. E tudo isso foi potencializado pelo El Niño e também pelo aquecimento global, que torna os eventos climáticos mais frequentes e cada vez mais potentes. Um dia depois do primeiro alerta vermelho, foram registradas as primeiras 5 mortes da tragédia gaúcha, nas cidades de Paverama, Pantano Grande, Encantado e Santa Maria. Ali, a força da água foi tamanha que olha o estrago nessa ponte. 18 pessoas estavam desaparecidas naquele momento e 77 municípios estavam impactados pela água. A crise já alarmava o estado, como conta o repórter gaúcho Luiz Antônio Araújo, que participa da cobertura da BBC News Brasil. Já estava muito claro que o volume de chuva em Porto Alegre seria superior ao das grandes enchentes de setembro e de novembro do ano passado. No dia 1º de maio, o cenário piorou dramaticamente. Já eram 114 municípios e mais de 19 mil pessoas afetadas. O Rio Grande do Sul decretou estado de calamidade pública. Nesse dia também foram contabilizadas mais 5 mortes. Metade das vítimas fatais até então era de pessoas idosas. Entre as causas das mortes estavam descargas elétricas, afogamento e deslizamentos de terra, segundo a Defesa Civil. A partir do dia 2 de maio, o número de vítimas fatais disparou. 29 mortes registradas e com a mais profunda dor no coração, eu sei dizer que será ainda mais do que isso. Mais de 4.500 pessoas já estavam em abrigos em todo o estado. E a Defesa Civil advertiu que a barragem de 14 de julho, em Cotiporã, no centro-norte do estado, estava em processo de colapso. Famílias nas áreas de risco começaram a ser evacuadas. Eu vim aqui para ajudar o pessoal aí, para tirar o pessoal da enchente, né? E tá brabo lá para baixo, né? Tá muito perigoso, muita correnteza para baixo. E eu trouxe um barco de 6 metros, um motor de 15, né? Aí temos tirando o pessoal aí agora. Na região metropolitana de Porto Alegre, a Defesa Civil alertou que o lago Guaíba estava prestes a transbordar de modo, entre aspas, significativo. Entre 1 e 2 de maio, a gigantesca quantidade de chuva fez com que 7 cidades do Rio Grande do Sul fossem ranqueadas entre as 10 que tiveram o maior índice pluviométrico do mundo, medido pelo Instituto Meteorológico OGIMET. No dia seguinte, já eram 265 municípios afetados, mais da metade do estado. O Guaíba ultrapassou a marca histórica de 1941 e alcançou o nível inédito de 4,77 metros. Isso causou inundações em diversos bairros da capital gaúcha, incluindo o centro histórico. A rodoviária e os centros de treinamento do Internacional e do Grêmio ficaram debaixo d'água. A Defesa Civil alertou para o rompimento parcial da barragem 14 de julho e advertiu que moradores de 7 municípios da região deveriam sair das áreas de risco e procurar abrigos. O órgão também colocou o rio Taquari, que corre pelo centro do estado, em situação de inundação severa. Com tudo isso, as mortes chegaram a 39. 68 pessoas estavam desaparecidas.
No dia 4 de maio, o número de mortos chegou a 55 e ultrapassou o da tragédia ambiental que abalou o Rio Grande do Sul 8 meses atrás. Além dos danos a casas e prédios, a infraestrutura pública também havia sido atingida. Já eram mais de 400 mil pontos sem energia elétrica e pelo menos 186 municípios sem sinal de internet e telefone. Mais de 1 milhão de casas gaúchas estavam sem abastecimento de água potável. Em entrevista coletiva ao lado de Lula, o governador Eduardo Leite afirmou que o estado vai precisar de um plano de recuperação semelhante ao Plano Marshall, que reergueu a Europa após a Segunda Guerra Mundial. Sim, é um cenário de guerra no estado. E como cenário de guerra, vai ter que ter o tratamento também do pós-guerra. O governo estadual restabeleceu o canal de doações por Pix SOS Rio Grande do Sul e criou contas para doações internacionais. Em paralelo, centenas de ONGs e grupos espontâneos criados por brasileiros em todo o país faziam arrecadações em dinheiro, mantimentos e outros itens de primeira necessidade para doar. O Guaíba continuou a subir. Na manhã de 6 de maio, ele chegou a 6,33 metros. O aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, foi fechado por tempo indeterminado. Naquele momento, já eram 85 óbitos confirmados. E 385 dos 497 municípios do estado já tinham sido atingidos de alguma forma. Em 7 de maio, o número de desabrigados chegou a quase 160 mil. A intensidade da chuva começou a diminuir, mas o nível dos principais rios continuava elevado e muitas cidades permaneciam com bairros inteiros debaixo d'água. Por isso, o número de pessoas obrigadas a deixar suas casas não parava de crescer. Está sendo assim muito triste ver as pessoas desoladas, sem saber para onde ir, né? Mandando meio que sem rumo, para que lado vai, sem contato, porque não tem energia, não tem telecomunicação, sinal de celular. Então fica difícil o contato com as famílias para saber para onde vai, para deixar de ir. No dia 8, o nível do Guaíba estava em processo de descida, mas uma nova frente fria chegou ao estado, derrubou as temperaturas e causou mais chuvas e ventos fortes, além de riscos de raios e trovoadas. 5 barragens estavam sob risco iminente de ruptura no estado, e muitos gaúchos continuavam em situação dramática. Mais de 500 mil pessoas estavam sem água potável, incluindo 85% da população de Porto Alegre. Olha só o que o nosso repórter viu ao chegar lá. Eu e o repórter Fernando Otto encontramos um cenário de completa destruição. Árvores caídas, postes caídos, ruas completamente alagadas, com lama. Em bairros como esse aqui no centro de Porto Alegre, muito lixo acumulado nas calçadas e insegurança. À noite as pessoas evitam sair de suas casas porque praticamente não tem ninguém andando pelas ruas e não há iluminação pública. No dia que eu gravo esse vídeo, 9 de maio, centenas de famílias gaúchas estão desesperadas e sem saber o que fazer diante da tragédia. Supermercados estão lotados de pessoas em busca de água mineral e alimentos básicos. O caos também faz muita gente se ver forçada a sair de Porto Alegre. Veja o relato do repórter gaúcho Luiz Antônio Araújo. No dia 4 pela manhã, a caixa d'água do condomínio deixou de receber água da rede pública. Nós decidimos ficar em casa enquanto houvesse luz e água da caixa. E no dia 7 pela manhã, houve uma interrupção total do fornecimento de água e instabilidade da luz. Nós decidimos então vir para o litoral, onde estamos, em Torres, a 150 quilômetros de Porto Alegre, para poder continuar trabalhando. Ao mesmo tempo, voluntários têm feito a diferença, ajudando a resgatar e abrigar vítimas e a arrecadar e distribuir mantimentos. Os próximos dias serão importantíssimos para determinar o nível dos estragos e o futuro dos moradores. As chuvas vão dar uma trégua a partir do dia 14. Dia 16, dia 17, as temperaturas vão chegar a patamares muito baixos, né? E vai chegar a temperatura abaixo de 0 grau, lá na Serra Gaúcha, lá onde ocorreu todos aqueles desastres todos, sabe? 16, 17, as temperaturas abaixo de 0 grau na região. Aí vai dar um período longo sem chuva na região sul, do dia 14 até mais ou menos pelo dia 25, não vai ter chuva. A ecologista Mercedes Bustamante explica que o Rio Grande do Sul sempre foi o ponto de encontro de sistemas tropicais e sistemas polares, o que cria um padrão que inclui períodos de chuvas intensas e outros de seca.
E a tendência é que essa alternância se repita com cada vez mais intensidade. O secretário-geral da ONU, eu falo muito dele, tem uma imagem que é importante a gente sempre lembrar. A mudança climática é uma amplificadora de crises, né? Então, tudo aquilo que já podia acontecer, ela vai tornar mais drástico. Então, esses eventos meteorológicos, né, regionais ou localizados, eles vão tender a se acentuar. Porque num mundo mais quente, é mais energia que você tem acumulada sobre a superfície do planeta, né? E para impedir que uma tragédia como essa se repita, cidades inteiras vão ter que mudar de lugar. Essa é a avaliação do ecólogo Marcelo Dutra da Silva. Ele afirmou à nossa reportagem, entre aspas, é preciso afastar as infraestruturas urbanas desses ambientes de maior risco, que são as áreas mais baixas, planas e úmidas, as áreas de encostas, as margens de rios e as cidades que estão dentro de vales. Com isso eu fico por aqui, mas a gente continua acompanhando de perto essa crise. Siga nossa cobertura em bbcbrasil.com, no YouTube, nas redes sociais e no nosso canal de WhatsApp. Obrigada!